noite a todos e a todas que neste momento estão conectados na nossa live. Desde já agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco. Aproveitamos para pedir desculpas pelo atraso. Infelizmente houve um rompimento de cabos de internet hoje em nosso município devido a fortes chuvas, mas felizmente conseguimos uma outra conexão. Graças a Deus, estamos iniciando então a nossa live. Eu me chamo Luiz Venâncio, estou hoje aqui como mediador desta incrível e frutuosa conversa. Teremos sobre a história do nosso município, o município de Igarapiaçu. Você que se encontra no nosso município, no nosso estado, ou até mesmo em outros países, mas que tem interesse em conhecer mais sobre a nossa história, mantenha-se conectado, pode interagir conosco, tá? Enviando a sua pergunta e desfrutando da nossa conversa, aproveitando as informações históricas que levaremos até você. Essa live acontece exatamente às vésperas do nosso município completar 115 anos de emancipação. Por isso, contamos com a sua participação e que o nosso bate-papo possa fluir da forma mais agradável possível. E para conversar conosco, convidamos aqui o escritor Elielson Rocha, ele que é um genuíno igarapiaçuense, apaixonado por essa terra, pela história desse município. Ele é autor do livro São Luís, a Vila Caripi, um livro que conta a história da criação da vila. E autor também do livro Ângelo Cesarino Doce, um ilustre conhecido. Esse livro que narra a história política do nosso município. Elielson Rocha é doutor pela Universidade Federal Rural da Amazônia e técnico do Museu Emílio Guilde. E, como disse anteriormente, também um apaixonado pesquisador pela história do nosso município. Senhor Elielson, boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a participação dos ouvintes. Como o Júnior falou, eu sou um pesquisador da história de Igarapiaçu. Existe o historiador de formação e eu sou um historiador de coração, apaixonado pela história do meu município. Há 30 anos eu investigo sobre a história do município e gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre a nossa história. Senhor Elielson, amanhã o nosso município ele completa 115 anos de emancipação. Por ser um município centenário, muitos jovens e até mesmo adultos não conhecem as nossas origens. Diga para nós, por que o município de Igarapiaçu foi criado? Bem, para a gente começar buscando uma pessoa, ou um motivo, ou uma causa que levou à criação do município, eu diria que foi o ciclo da borracha, né? Por volta de 1860, 1870, o município, aliás, o estado do Pará, que passou a utilizar toda a mão de obra antes empregada na agricultura, passou a utilizar na exploração da seringueira, né, da borracha. Com isso, a agricultura ficou esquecida. Então, toda a produção agrícola consumida pela população paraense era importada. O governo do estado, preocupado com essa situação, ele resolveu criar na região Bragantina, né, entre a zona do Salgado e o Rio Guamá, essa grande faixa de mais ou menos 200 quilômetros de extensão, ele resolveu criar um projeto de assentamento utilizando mão de obra europeia. Para isso, ele criou diversos núcleos agrícolas. E o município de Igarapiaçu foi fundado, aliás, foi criado o núcleo agrícola de Jamboaçu, que depois virou o município de Igarapiaçu, justamente no centro dessa região. Então, a origem de tudo partiu do ciclo da borracha, da necessidade de produção de alimento, e a região Bragantina passou a ser o celeiro do Pará. E como foi essa criação do município? Então, em 1895,
com a criação do núcleo de Jamboaçu, o município, aliás, o núcleo foi o embrião, né, desse município. Então, o município, a região já existia um município aqui, onde foi criado o núcleo, já existia um município, que era o município de Santarém Novo. Então, o governador Lauro Sodré, ele resolveu fazer um recenseamento, na época, né, em 1895. E a população total do município de Santarém Novo se resumia a 3.000 habitantes. Ou seja, eram 6 distritos com 3.000 habitantes. E, a partir daí, foi criado o núcleo de Jamboaçu, dentro do município de Santarém Novo. Em 1903, o governo do estado enfrentou uma grave crise econômica. E essa crise afetou diretamente o projeto de colonização da região Bragantina. Por quê? Porque o governo gastava muito dinheiro com a manutenção desses núcleos. Ele montava uma casa para o assentado e dava uma cesta básica até que ele conseguisse começar a produzir o alimento, o produto dele agrícola, né? Então, nesse período de 1900 a 1903, o Pará, mergulhado nessa crise, resolveu emancipar alguns núcleos. E dentre eles, o núcleo de Jamboaçu. O núcleo de Jamboaçu deixou de ser núcleo e passou a ser um povoado do município de Santarém Novo. Em 1906, diversos núcleos já haviam sido emancipados. Então o governador Augusto Montenegro, juntamente com o diretor do núcleo de Jamboaçu, o Ângelo Cesarino, eles resolveram criar um grande município. Como na época o município de Santarém Novo, a sede, tinha poucos habitantes e o núcleo de Jamboaçu já tinha uma população muito grande, então eles extinguiram o município de Santarém Novo, né, e criaram o município de Igarapiaçu, tendo a sede o núcleo de Jamboaçu. E o território onde era a sede do núcleo de Santarém Novo foi anexado ao município de Maracanã. Senhor Elielso, sabemos que a história inicial de todo e qualquer município, ela depende dos seus primeiros moradores, os primeiros colonizadores, aqueles que dão o pontapé inicial, seja na área agrícola, no comércio ou em outros aspectos econômicos. Como foi esse início, no nosso caso, e quem eram esses primeiros guerreiros que começaram aqui a nossa história? Então, no ano de criação do núcleo, em 1895, o governador Lauro Sodré pediu que se fizesse um levantamento, além da população existente, quais eram as populações indígenas que existiam aqui na época. E foram levantados, na época, 4 aldeias de índios tembés no território do então município de Santarém Novo. Essas aldeias estavam localizadas na Colônia do Prata, atualmente, na margem do rio Jamboaçu, que faz limite com o município de Igarapiaçu com São Francisco do Pará, e 2 aldeias, pequenas aldeias, nos rios Primeiro Caripi e Segundo Caripi, que fica mais a leste do município de Igarapiaçu. Essas 4 populações, essas 4 pequenas aldeias, tinham mais ou menos 300 índios, né? Então, a partir da criação do núcleo, essas populações indígenas foram, vamos dizer assim, introduzidas, né, no novo município. A população do Prata foi utilizada como experimento para a colônia de instrução agrícola, né, que foi administrada pelos capuchinhos. E, além dessas populações indígenas, o Paulo Muniz, no seu livro sobre a colônia do Prata, ele relata que existia um quilombo nas cabeceiras do rio Maracanã. Os negros que fugiam das fazendas se refugiavam nesse quilombo. O governo do estado dizimou esse quilombo e os negros subiram o rio Maracanã, formando pequenas
pequenas comunidades de afrodescendentes. Inclusive a comunidade do Livramento é um remanescente de quilombo, né? Além dos índios e dos africanos, nós temos as presenças também dos europeus, principalmente espanhóis, portugueses e sírio-libaneses, que seriam a grande maioria de estrangeiros que se assentaram aqui no município de Igarapé-Açu eram de espanhóis e libaneses. Além dos libaneses, a grande quantidade de assentados foi de nordestinos, especialmente dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. A gente sabe que para esses colonizadores virem para cá teria que ter um atrativo. O que é que o governo usava para atraí-los? Então, o governo do estado, na época, desfrutava de muito recurso financeiro. A borracha estava gerando muito riqueza para o estado. Então, o governo do estado fez uma propaganda muito interessante em toda a Europa, atraindo os europeus, porque eles não queriam os negros recém-libertos. Eles queriam europeus, porque os europeus eles trariam novas tecnologias para a agricultura, né? Só que os europeus eles recebiam essas propagandas muito chamativas, mas quando eles chegavam aqui, eles encontravam a realidade da Amazônia. Um ambiente inóspito para eles, né? Florestas seculares, com árvores gigantescas, né? Enormes para eles derrubarem essas árvores, né? Então, muitos europeus do próprio trem já retornavam para a sua terra. Eles não ficavam. E quem realmente se estabeleceu em Igarapé-Açu foram os nordestinos, principalmente cearense e rio-grandense do norte. Inclusive, até hoje temos algumas famílias. Hoje aqui em Igarapé-Açu nós temos famílias de... Inclusive, Igarapé-Açu, no início, foi tratada como o núcleo de cearenses, porque pela quantidade de cearenses que tínhamos aqui. E também o núcleo de Igarapé-Açu, especificamente o núcleo de Igarapé-Açu, que era chamado de Jamboaçu, tinha muitos espanhóis. Em 1912, ou seja, 6 anos após a criação do município de Igarapé-Açu, foi feito um recenseamento aqui no núcleo de Igarapé-Açu e 30% da população era espanhola, né? Então, essa população espanhola influenciou bastante a nossa cultura, né? Assim como também os nordestinos. Aqui em Igarapé-Açu é uma comunidade genuinamente nordestina. É muito mais forte a cultura nordestina do que qualquer outro tipo de cultura, espanhola, ou indígena, ou africana. Ainda existem algumas famílias libanesas? Libanesa, nós temos aqui a família Jatene, né, que nós temos aqui no nosso município, nasceu um ex-governador, Simão Jatene, né, que temos muitos descendentes da família Jatene ainda aqui. Temos a família Emin, que é uma família tradicional da política igarapé-açuense, que já tivemos prefeitos da família, 2 prefeitos, por sinal. E temos a família Bichara, né, que é outra família também muito volumosa aqui em Igarapé-Açu. E a minha família, que é a família Pedro, que na verdade é a família Dibe, que depois se tornou Pedro, né? Mas temos outras famílias de descendência também libanesa. Você falou agora há pouco sobre a área territorial do nosso município. Citou Santarém Novo, citou Jamboaçu. A área territorial do município, ela sempre foi essa que nós temos hoje ou era uma área maior? Então, para que o público compreenda, eu fiz um pequeno mapa aqui. Ó. Se você observar isso aqui, o que eu quero mostrar aqui? Isso aqui era todo o território de Santarém Novo. Tá? Antes da criação do município de Igarapé-Açu, isso aqui era o território de Santarém Novo. Para a criação do município de Santarém Novo, aliás, por município de Igarapé-Açu, a sede, atualmente hoje o município de Santarém Novo, foi anexado ao município de Maracanã. Então, quando o município de Igarapé-Açu foi criado, ele tinha essa dimensão aqui, essa configuração, certo? Ele possuía mais ou menos 2.200 km², certo?
Em 1943, durante a gestão do prefeito Germano Melo, que era morador de Nova Timboteua, na época um distrito de Igarapé-Açu, o estado do Pará passou por uma grande divisão territorial. Foram criados vários municípios no estado, né? Dentre eles o município de Nova Timboteua. E com forte influência do Germano Melo, prefeito, o município de Nova Timboteua foi desmembrado, né? Nova Timboteua e Peixe-Boi. Então o município de Igarapé-Açu se resumiu a isso após o ano de 1943. Em 1961, houve uma nova divisão territorial. Novos municípios foram criados. Dentre eles, o município de Santa Maria foi desmembrado do território de Igarapé-Açu. Então, hoje, esse é o território do município de Igarapé-Açu. O município perdeu 60% do seu território e hoje se resume a 785 quilômetros quadrados, mais ou menos. Antes, nós tínhamos 2.200, aproximadamente 2.200 quilômetros quadrados, e hoje nós só temos 785, mais ou menos, 785 quilômetros quadrados. Senhor Elielso, a gente lendo o seu livro, Ângelo Cesarino Doce, um ilustre conhecido, a gente vê lá que fala da população de Igarapé-Açu, que teve uma grande evolução, principalmente no início do programa de governo que atraiu os colonizadores. Como se deu essa evolução populacional do município? Em 1895, como eu já falei anteriormente, no ano de criação do núcleo, o município de Santarém Novo, ele possuía 3.011 habitantes, segundo o recenseamento do governo. Isso em 1895. No mesmo ano é criado o núcleo de Jamboaçu, certo? Naquele ano foi assentado 77 nordestinos, aqui no núcleo de Jamboaçu. Um ano depois, nós já tínhamos 1.000 habitantes. No ano de criação do município, no ano de 1906, o município de Igarapé-Açu como um todo, esse modelo que eu mostrei para vocês, incluindo 4 municípios, nós já tínhamos 14.000 habitantes. Em 1920, ou seja, cerca de 15 anos depois da criação do município de Igarapé-Açu, nós já tínhamos 47.000 habitantes. Em 1930, 10 anos depois, nós já tínhamos 55.000 habitantes. Em 1940, porque o recenseamento era feito a cada 10 anos. Então, em 1920, nós tínhamos 47.000 habitantes. Em 1930, 55.000 habitantes. Em 1940, 79.000 habitantes. No ano em que o Germano Melo criou o município de Nova Timboteua, nós já estávamos próximos de 80.000 habitantes. Vale lembrar o seguinte, nesse exato momento, no ano de 1943, isso qualquer pessoa pode investigar no IBGE, no site do IBGE, Igarapé-Açu era a maior cidade do estado do Pará, depois da capital. Era também maior do que várias capitais do país. Era maior do que Goiânia, era maior do que Teresina, do Piauí, era maior do que Natal, no Rio Grande do Norte, era maior do que Florianópolis, em Santa Catarina. Era uma das cidades muito importante para a economia do estado do Pará. Você citou alguns políticos aí que tiveram participação na história do município. Quem seriam esses nomes principais? Olha, inclusive, o meu próximo projeto
que eu estou desenvolvendo já há um ano, mais ou menos, eu estou escrevendo a história política de Igarapé-Açu. E eu levantei 5 figuras muito relevantes para a história do município de Igarapé-Açu. Quem são essas figuras? O primeiro deles é o Ângelo Cesarino Valente Doce, um camentaense, engenheiro agrimensor. Ele veio para Igarapé-Açu, na época, ainda núcleo, para ser diretor do núcleo. Como ele foi muito eficiente, ele foi indicado pelo governador para o cargo de intendente. Vale lembrar que o Ângelo... Intendente como se fosse um prefeito. É o mesmo cargo de prefeito atualmente, só que com menos poderes, né? O Ângelo, ele foi muito importante na delimitação, na demarcação do que seria o futuro município de Igarapé-Açu, porque ele era agrimensor. E vale lembrar que o Ângelo, ele foi tão preocupado, tão cuidadoso, que ele deixou para o município, e nós temos até hoje, um acesso marítimo, que é a Vila de Porto Seguro. Então ele, além disso, qual é a importância do Ângelo? Ele foi o primeiro e único prefeito, ou gestor, que ele era intendente, né? O único gestor a assumir 3 mandatos consecutivos eleito pelo voto. Só ele conseguiu esse feito. Ele foi eleito 3 mandatos seguidos, só que os mandatos eram de 3 anos, através do voto. Sem a participação dele, nós perderíamos o território de Porto Seguro? Eu não sei se perderia, mas ele foi, porque ele era um agrimensor, então ele sabia muito bem como delimitar o território, definir os canais de hidroviários, né? E a única área que nós tivemos para ter acesso ao mar era Porto Seguro. Inclusive, Porto Seguro fazia parte do município de Santarém Novo. Eles anexaram o município de Santarém Novo ao município de Maracanã, mas deixaram Porto Seguro para nós. Então, Porto Seguro tem uma relevância muito importante no início do município de Igarapé-Açu, né? Esse foi o primeiro cidadão que eu acho de relevância, né? O segundo foi o Francisco de Assis Rios. Francisco de Assis Rios, ele foi intendente também por 3 mandatos, sendo 2 como intendente de 1925 a 1930, 3 anos cada mandato. E depois da Revolução, que o cargo de intendente passou para prefeito, ele foi prefeito por 3 anos, também nomeado. Então, esses 3 mandatos dele foram nomeados. Ele não foi eleito. Os 3. Ele foi prefeito, ele foi gestor. 3 mandatos, mas nomeado. Ele não foi eleito, né? E o perfil dele era mais... ele não era um empreendedor, ele não deixou nenhuma obra relevante no município, mas ele era um cara muito bem relacionado, um cara muito leal ao governador, né? E ele foi muito importante naquele momento como um cara conciliador, um cara muito popular, né? O terceiro nome, que eu considero muito importante para a história de Igarapé-Açu, chama-se Virgolino Germano José de Melo. Esse cara, assim como Francisco de Assis Rios, era de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Ele veio para Taceateua, que antigamente fazia parte do município de Igarapé-Açu e hoje faz parte do município de Santa Maria, se eu não me engano. E de Taceateua ele veio para Nova Timboteua e lá montou uma grande usina de beneficiamento de grãos e através da política, né, ele cometeu, ele fez 2 coisas que eu não acho tão importante para o nosso município. Muito mais importante para o município de Timboteua. Por quê? De certa forma ele foi negativo para o nosso município. Por quê? Porque ele desmembrou, ele tirou 900 quilômetros quadrados do nosso território, criando o município de Nova Timboteua, que incluía o município de Peixe-Boi. Então esse já é um fato negativo que eu considero, né? Mas para quem mora em Timboteua foi ótimo, né? Que criaram o município de Nova Timboteua. Outro fato que ele influenciou diretamente foi que em 1940, 1942,
O governador Magalhães Barata, através também o governador José Malcher, por influência do major Magalhães Barata, eles iniciaram a construção de uma rodovia que ligasse a ferrovia, a estrada de ferro de Bragança, ao balneário de Salinas, atualmente município de Salinópolis, porque era um balneário muito famoso, como até hoje é, né? Esse balneário, o Barata sugeriu que o acesso fosse pelo segundo Caripi, né? A estrada que hoje nós chamamos de a Estrada Velha de Maracanã, que dá acesso ao povoado de Porto Seguro. Então, as pessoas viriam de trem até o Caripi, e de lá pegavam o transporte que iria até Porto Seguro, de Porto Seguro atravessava o rio Maracanã, passava por Santarém Novo e chegava em Salinópolis. Aí o que foi que o Germano Melo fez? Ele interrompeu o prolongamento dessa rodovia e mandou construir uma rodovia que ligasse o município de Timboteua a Salinópolis, que é a estrada que existe hoje, que chama PA 324, que liga o município de Nova Timboteua a Salinópolis, que é a estrada que todo mundo segue para chegar em Salinópolis, né, hoje. Então imaginem só se essa rodovia tivesse sido levada a cabo. Hoje a vila de Porto Seguro seria muito mais avançada, né? O município de Igarapé-Açu seria muito mais desenvolvido, né? Esse foi o terceiro nome, né? O quarto e quinto nome, importantes na política de Igarapé-Açu, eu destaco dois nomes. Um é Gidalte Alves de Almeida. E o outro é um nome, mas são duas pessoas, que é José Elias Emin e Valdir Emin. Foram pessoas que marcaram uma fase muito importante da nossa história, mais ou menos 3 décadas. O Zé Emin foi prefeito e deputado estadual. E o Valdir e o Gidalte foram prefeitos por 2 mandatos. Então eles foram muito relevantes, a participação deles na história do município de Igarapé-Açu. Claro, o Gidalte com uma característica bem diferente do Valdir. O Gidalte era mais empreendedor, já o Valdir era um cara mais popular, né, mais do povo. Eram políticos completamente antagônicos, né, em relação à sua filosofia de administrar o município. Senhor Elielso, a ferrovia Estrada de Ferro Belém-Bragança passava por dentro do município de Igarapé-Açu, pela atual sede. Ela teve uma importância para nós? Se o projeto de colonização não tivesse incluído a ferrovia, possivelmente ele tinha fracassado logo no início. Os europeus eles não iriam se fixar na região, ou até mesmo os nordestinos, se não tivesse um transporte para escoar sua produção agrícola. Então a ferrovia ela foi a viga mestra do projeto, né? Então sem a ferrovia, ou seja, você como agricultor, pequeno agricultor, você tinha um transporte regular e muito barato. Então não tinha como não dar certo, né? Então a ferrovia foi de extrema importância para o desenvolvimento, para esse surto de desenvolvimento que Igarapé-Açu teve na década de 40, por exemplo. Lendo o seu livro, a gente também vê que houve muitos nordestinos, como você mesmo já falou, e libaneses. O que atraía esses colonizadores para cá? Eu acho que a campanha de divulgação que o governo fez fora do Brasil, né? E também no próprio Nordeste, as pessoas recebiam notícias que a Amazônia, a borracha estava rendendo muito dinheiro. Então as pessoas se iludiram com isso, né, que aqui estava sendo... E realmente estava, né? Só para você ter uma ideia, existe relatos, ninguém sabe se isso é lenda urbana ou não, que em Belém as pessoas mandavam os barões, né, os ricos que
donos de seringais, eles mandavam lavar a roupa em Portugal. Biscoitos, queijo, eles mandavam comprar na Europa. Entendeu? Então era muito dinheiro que circulava na época aqui. Então eu acredito que o projeto de colonização da região Bragantina, já existia projetos dessa natureza no sul do país, assentando europeus, italianos, alemães, né? Mas eu acredito que o projeto de colonização da região Bragantina foi um dos mais caros, foi um que mais investiu dinheiro, porque a capital econômica do país praticamente era Belém na época. Belém, o estado do Pará, tinha muito recurso para investir nesse projeto. Então eu acredito que isso abriu os olhos dos europeus, né, para vir para a Amazônia, se instalar na Amazônia. Mas foram poucos os que ficaram. E os que ficaram não optaram pela agricultura, optaram pelo comércio. O que era que o governo oferecia a esses povos? Eles ofereciam uma casa coberta com zinco no lote rural, que media 250 metros de frente por 1.000 metros de fundo. Então ele tinha um lote urbano na sede do núcleo e tinha um lote rural de 25 hectares. Né? Nesse lote eles derrubavam eles já entregavam para o assentado uma faixa de mata derrubada já, para o cara cultivar. Ele entregava uma casa coberta de zinco e a cada 15 dias era fornecida uma cesta básica de alimentos até que o agricultor pudesse produzir a sua safra. Para ele, esse programa do governo, ele talvez tenha tido muita despesa para o governo, né? Ele conseguiu manter muito tempo? Pois é, inclusive esse foi um dos motivos para a criação do município de Igarapé-Açu, né? Em 1900, com a crise que se instalou, por quê? Porque toda a borracha produzida em Manaus, no Acre, ela era despachada por Belém. A partir de 1900, mais ou menos, essa borracha já passou a ser comercializada direto do porto de Manaus com os estrangeiros. Então isso teve um baque muito forte na economia do estado do Pará. E o governo sentiu logo essa pressão. Uma prova é que ele simplesmente abandonou a construção da ferrovia e parou de assentar colonos, né? Então o município de Igarapé-Açu, ele foi quase que, o governo quase que se sentiu obrigado a emancipar o núcleo de Jamboaçu, né? Então o núcleo de Jamboaçu, ele foi emancipado em 1903. Né? Ele foi criado em 1895 e em 1903 ele foi emancipado, né? Como ele estava dentro do município de Santarém Novo, ele passou a ser um povoado do município de Santarém Novo. Em 1906, né, o governo junta todos os núcleos e cria o município de Igarapé-Açu com sede no núcleo de Jamboaçu. Tem uma pergunta aqui dos nossos participantes. Eles querem saber sobre os primeiros comerciantes do nosso município. Você tem estudado sobre isso? Praticamente os comerciantes, como eu falei ainda há pouco, né, o nordestino, ele se dedicava mais à agricultura, e os europeus, principalmente libaneses, não só em Igarapé-Açu, como em qualquer lugar que eles se instalam, inclusive meu bisavô era comerciante. O patriarca da família Jatene era comerciante. O patriarca da família Bichara era comerciante. Então eles não agradaram o governo porque eles não implantaram no município a tecnologia que era esperada. Mas, por outro lado, eles facilitaram a exportação, né? Eles tinham grandes comboios de animais que eles percorriam toda a zona rural do município, compravam os gêneros e traziam para a sede do município. Então eles foram muito importantes. Então tem diversas famílias aqui em Igarapé-Açu que eram originalmente comerciantes do município, né? Entre elas a família Bichara, a família Jatene, a família Emin, a família Pedro, né?
e muitas outras famílias, né? A nossa conversa tá boa. A gente vai agora ouvir uns áudios preparados pelo senhor Elielson, que é interessante também, fala um pouco sobre a Colônia do Prata, fala um pouco sobre a base aérea do nosso município. Ele vai comentar um pouco sobre esses áudios. Em 1930, estoura a Revolução. Os revoltosos ocuparam o trem em Belém, rumo a Bragança. A força pública do Estado seguiu no seu encalço. Chegando em Igarapé-Açu, os revoltosos encurralaram o então intendente Assis Rio. Eles queriam que o intendente aderisse à revolução. Assis Rio era extremamente leal ao governador e se recusa. Resultado: os revoltosos sequestraram o intendente e, ao passarem sobre a ponte do Livramento, atearam fogo, evitando que a força pública os seguisse. Assis Rio só foi liberado bem distante da cidade. Esse episódio ele ficou marcado na nossa história, né? Foi um momento muito delicado, né? Que a Revolução estava avançando em todo o país, né? O Major Magalhães Barata encabeçou aqui no estado do Pará a Revolução. Então eles estavam vindo e quando chegaram aqui em Igarapé-Açu, eles sequestraram realmente o Assis Rio, Francisco de Assis Rios, que ele já estava no final do mandato dele, que era o segundo mandato dele. Em 1930 ele sairia em dezembro, em outubro ele foi sequestrado, né? Então o Assis Rios, eu cheguei a conversar com o neto dele, aliás, com o filho dele, que faleceu há pouco tempo, e com o neto dele também. E eles têm boas lembranças daqui, né, de Igarapé-Açu. Eles moram na região ainda? Eles moram em Tucuruí. O filho mais novo do Francisco de Assis Rios faleceu agora em maio de 2021. Eu conversei com ele por telefone e ele lembra de praticamente muitas famílias ainda aqui de Igarapé-Açu, né? E esse episódio ficou marcado por quê? Porque o Assis Rio, como eu falei, era um cara muito leal ao governador. Então os revoltosos chegaram, pressionaram ele e disseram: você vai aderir à revolução? Ele disse: não, eu sou leal ao governador. Aí não teve jeito, os revoltosos, os revolucionários, sequestraram ele e soltaram ele bem distante. E logo em seguida, o Barata assume o cargo de interventor, né? E ele não volta mais ao cargo de prefeito, o Assis Rio, e o Barata nomeia Cabral Filho como intendente, na época, intendente de Igarapé-Açu, que foi um dentista que veio de Belém para assumir o cargo aqui. Vamos ao nosso segundo áudio. Em 1895 foi criada a colônia indígena Santo Antônio do Prata. Além de colônia, era um instituto de instrução. O projeto visava a catequese dos índios, especialmente as crianças, na agricultura. Em 1920, o instituto foi desativado e toda a infraestrutura montada foi aproveitada para a criação da Colônia Correcional Agrícola, a primeira penitenciária agrícola do estado do Pará. Para esta colônia foram transferidos condenados do Presídio São José de Belém. Em 1924, o presídio foi desativado e novamente o governo aproveita a infraestrutura com algumas adequações e ampliações e cria o primeiro Lazarópolis agrícola do Brasil. Na verdade, o Lazarópolis do Prata, ele não foi a primeira colônia agrícola de rancenianos do Brasil, foi da América Latina. Então, existia já Lazarópolis, já existia leprosários, mas o do Prata foi o primeiro da América Latina a unir
o leprosário com o serviço agrícola, utilizar os próprios doentes para trabalhar na agricultura, né? Porque já tinha toda uma estrutura montada, né? Porque as pessoas hoje, as pessoas do próprio município e também até da Vila do Prata, né? Eles comemoram o aniversário do Prata no dia 24 de junho. Né? Essa data é a data de fundação do Lazarópolis. E o Prata é bem mais antigo. O Prata ele foi fundado em 1890 como uma colônia agrícola para educar os índios a trabalharem na agricultura. E depois eles adotaram as crianças desvalidas, crianças órfãos, para ensinar essas crianças a trabalhar na agricultura, além das crianças indígenas também. E depois que o projeto desandou, porque foi um projeto também muito ambicioso, que depois não deu certo, com a crise econômica da borracha também não deu certo, se transformou numa colônia correcional, ou seja, numa penitenciária agrícola. E essa penitenciária vingou mais ou menos por 3, 4 anos. E logo em seguida, houve um surto muito grande de hanseníase no município, na região. Então o governo resolveu aproveitar a colônia do Prata e transformar ela num Lazarópolis. Né? Então ele ampliou alguns prédios, né? E convidou os próprios capuchinhos, que já catequizavam os índios, para cuidar dos rancenianos. Vamos ao nosso próximo áudio. Na década de 1960, foi instalado no município de Igarapé-Açu a primeira experiência de cultivo agrícola em larga escala, com moderníssimas técnicas de adubação e correção do solo. Esta teria sido a primeira experiência de agronegócio na Amazônia. Igarapé-Açu, em pouquíssimo tempo, tornou-se o maior produtor de amendoim do Pará, quiçá do Brasil. A empresa instalada era a Opasa, Óleos do Pará Sociedade Anônima. Sobre esse áudio, o que eu posso acrescentar? A Opasa, o meu pai e o meu sogro trabalharam nessa Opasa. Era um projeto extremamente audacioso. Eles produziram uma quantidade exagerada de amendoim. Então eles implantaram no município de Igarapé-Açu técnicas para a década de 60 de correção de solo, de adubação, sabe, de irrigação, de tudo que existia de mais moderno na agricultura. Então por isso que eu digo que foi a primeira experiência de agronegócio, porque foi uma área monstruosa e com técnicas moderníssimas para a época. Né? Infelizmente esse projeto desandou, por quê? Porque conseguiram encontrar novas espécies que produziam mais óleos e de melhor qualidade. Porque a produção do amendoim era direcionada mais para a produção do óleo do que propriamente para os outros derivados do amendoim. Né? A produção era aqui, mas a fábrica ficava na estrada de Icoraci. Né? A fábrica da Opasa. Vamos ao nosso próximo áudio. Por volta do ano de 1922, o norte-americano Walter Hinton e o cearense Pinto Martins realizaram a primeira travessia aérea por toda a América. Os aviadores utilizaram um hidroavião chamado Sampaio Correia. Eles partiram do rio Hudson, em Nova York, em agosto de 1922 e só chegaram no Rio de Janeiro em fevereiro de 1923, com dezenas de escalas. Uma dessas escalas foi em terras igarapé-açuenses. Os aviadores foram recepcionados pelo então intendente Antônio Miranda Pinto Marques, que ofereceu um almoço e, na sua despedida, presenteou os aviadores com um jabuti. De acordo com o intendente, o objetivo era avaliar
se o jabuti resistiria à altitude. Resultado, o jabuti chegou vivo no Rio de Janeiro e foi notícia em vários jornais de todo o país. Então, sobre esse episódio, inclusive tem vários fatos inéditos nesse áudio que eu fiz. Primeiro, é que não se tinha conhecimento até então que no ano de 1922 até 1924, o intendente em Igarapé-Açu chamava Antônio Miranda Pinto Marques. Ele era um comandante, né, da Marinha, e ele veio para Igarapé-Açu para trabalhar no tiro de guerra. Como ele era um cara muito letrado para a época, o prefeito Balbino Teixeira, que também era muito letrado, ele convidou o comandante Pinto Marques para ser o seu chefe de gabinete. E logo em seguida o próprio Balbino Teixeira o indica para o cargo de intendente. Foi o último prefeito, aliás, o último intendente eleito. Porque depois dele veio o Assis Rio, que não foi mais eleito porque mudou a legislação no estado e ele passou a ser nomeado. Então o Miranda Pinto Marques, ele foi o último intendente eleito. Agora, sobre esse episódio em particular, foi uma travessia por toda a América. Nunca ninguém tinha feito isso. Atravessar todo o continente americano, desde os Estados Unidos, Nova York, até o Rio de Janeiro. Então ele precisava parar com muita regularidade para reabastecer, né? Então ele fez mais de 60 escalas, né? Inclusive, quem gosta de futebol deve ter percebido aí o nome do avião. O nome do avião chama-se Sampaio Corrêa. Quando esses aviadores chegaram lá no Maranhão, eles foram recepcionados por toda a população da capital. E naquele momento eles estavam criando o time de futebol Sampaio Corrêa, né? Então foi por causa desse avião que foi o nome do Sampaio Corrêa, né? Além disso, eles saíram lá de Cuba. Quando eles fizeram escala em Cuba, o avião quebrou em Cuba. E o empresário que estava financiando esse projeto audacioso, ele doou um novo avião. Por isso que é o Sampaio Corrêa 2, porque o 1 quebrou lá em Cuba. Quando eles saíram de Cuba, o político de lá, ele deu uma caixinha com várias baratas dentro, né? Então imagina hoje, o cara vai para o espaço e leva experimentos para saber se resiste na altitude, né? Então para aquela época eles imaginavam que o cara ia voar, chegando lá em cima, ia encontrar dificuldade de respirar e tudo mais. E eles mandaram ele levar baratas para ver se elas resistiriam lá em cima. E quando eles chegaram aqui no Pará, eu não sei exatamente se eles decolaram do Rio Maracanã ou se em Belém. O certo é que eles vieram de trem até Igarapé-Açu, foram recepcionados pelo prefeito Antônio Miranda Pinto Marques, e na despedida ele disse: olha, eu queria que vocês levassem esse jabuti vivo para saber se ele resiste lá em cima. E isso foi pitoresca, essa notícia, e foi divulgada em vários jornais. Eu levantei pelo menos 6 jornais do país que divulgaram essa notícia de que eles tinham levado um jabuti doado pelo comandante Pinto Marques, né? Como se fosse um resultado de uma experiência. Experiência. Isso, moderníssima para a época, né? Olha, já que o jabuti chegou vivo lá no Rio de Janeiro. Tem o vídeo ainda? Vamos ao nosso último áudio. Teria sido o primeiro campeão paraense de futebol. Esse seria um ótimo tema para a investigação. Vamos voltar. Só um instante, vamos para o nosso último áudio.
Não tem mais outro não, né? Reza a lenda que o time do Ipiranga, criado tão logo o município foi fundado, teria sido o primeiro campeão paraense de futebol. Este seria um ótimo tema para a investigação. Então, de todas as informações que eu levantei, eu tenho prova documental. Inclusive, o livro que eu estou escrevendo agora sobre a história política de Igarapé-Açu, qualquer tipo de informação que eu estou citando, eu tenho uma prova documental sobre qualquer fato que eu cito no livro, né? Esse, em particular, eu não tenho provas documentais. Eu recebi essa informação de um arquivista de Belém, né? Que ele é um dos melhores arquivistas, o Dr. Dantas, que é um cara, eu acredito que ele já até faleceu, mas ele estava com um projeto de escrever um livro sobre a história do futebol no estado do Pará, né? Só pregando um gancho, a população de Igarapé-Açu sabe que quem criou o projeto do Centro Cultural Mercado Velho foi o prefeito Guilherme de la Roque. O tio dele, se não me engano, Henrique de la Roque, foi o cidadão que trouxe o futebol para o Pará. Tipo o nosso Charles Miller, que trouxe o futebol para o Pará. O doutor Dantas disse que um campeonato de futebol paraense, não nos moldes do que nós temos hoje, foi realizado por não sei que ano, e o primeiro campeão paraense teria sido o Ipiranga. Ele teria provas disso, mas ele não me apresentou essas provas, né? Avaliando esse fato, eu percebi o seguinte: um campeonato paraense na época, realizado naquela época, onde a maior cidade do estado era Igarapé-Açu, tirando a capital, né? Então, não é de se estranhar que isso seja uma verdade, né? Então, esse fato pode ter sido verdade. Por isso eu digo, seria um bom tema para uma investigação mais aprofundada, para uma dissertação, um TCC, quem sabe, né? Se alguém se interessar por esse assunto. Considerando a grande população do município, eu não deixaria de ter um time também à altura da população, né? E também vale lembrar que o time do Ipiranga, ele em 1918, a diretoria do Ipiranga era formada pelo próprio prefeito Balbino Teixeira, que ele era o Relações Públicas do Ipiranga, e por outro cidadão muito importante na política de Igarapé-Açu, que foi o Macário Felipe Antônio, que tem família muito grande aqui em Igarapé-Açu, né? Que também fazia parte da composição da diretoria do Ipiranga. O Ipiranga foi um time muito vitorioso. E na década de 40, nós tínhamos um correspondente jornalista daqui de Igarapé-Açu, chamado Pedro Najib Jatene, que foi prefeito de Igarapé-Açu, primo do Simão Jatene, ex-governador, né? Esse Pedro Najib Jatene, ele escrevia para o Esporte Ilustrado, uma revista de ponta do Rio de Janeiro, e ele mandava todas as notícias sobre Ipiranga para o Rio de Janeiro. Eu relevantei várias notícias de jogos entre o Ipiranga e clubes da região, né, que o Pedro Najib escrevia e mandava para a revista. Interessante. Nosso bate-papo tá muito bom, mas a gente vai já começando a finalizar. A gente pede ao senhor Elielso que faça as considerações finais. Bem, amanhã a gente está completando, o município está completando 115 anos, né? O nosso município possui uma população muito alegre, né? Eu digo até bem-humorada, né? Eu acho que isso é uma herança dos nossos antepassados cearenses, né? Nós somos uma população genuinamente agrícola,
nós temos resultados muito relevantes na agricultura, né? Já fomos grandes produtores de diversos gêneros agrícolas, né? Apesar da pequena dimensão do município, né? Mas, infelizmente, nós estamos com o IDHM abaixo dos nossos municípios vizinhos, como, por exemplo, o nosso IDHM é menor do que o de São Francisco do Pará, do que o de Nova Timboteua, do que o de Santa Maria do Pará. Né? Nesses 30 anos de pesquisa, eu levantei 2 nomes de ex-gestores do nosso município, que eles têm ideias muito parecidas sobre um caminho do desenvolvimento do nosso município. Né? Um deles é o Balbino Teixeira, o professor Balbino Teixeira, um cara muito instruído. Ele foi prefeito de Igarapé-Açu entre os anos de 1918 e 1921. Ele escrevia muito bem. Né? E o outro, o político, é o Abemô Kumaru. Ele é do Rio Grande do Norte, ele era advogado, foi prefeito de Igarapé-Açu entre os anos de 1947 e início de 48. O que é que eles tinham em comum? Eles diziam que para o município encontrar o desenvolvimento agrícola, só tinha um caminho, que era unir a força produtiva através de cooperativas agrícolas. Né? Eu não sei se isso ainda caberia para os dias de hoje, né? Mas esse era o pensamento tanto do Balbino Teixeira quanto do Abemô Kumaru. Né? Nesse momento que a gente completa 115 anos, eu, como cidadão igarapé-açuense, eu só posso dizer que eu sinto muito orgulho de fazer parte desse chão, dessa terra. É nas ruas, é nos povoados dessa cidade, desse município, que eu encontro os amigos, eu encontro familiares, eu encontro a paz e eu encontro a felicidade aqui, né? Então, viva 115 anos de Igarapé-Açu. Senhor Elielso, obrigado pelo seu desempenho em pesquisar sobre a nossa história e nos informar cada vez mais sobre a nossa história. Estamos chegando ao fim da nossa live. Queremos agradecer imensamente a você que esteve conectado conosco, aproveitando ao máximo dessa conversa, deste bate-papo, por sinal muito proveitoso e rico de informações. É através de momentos como esses que passamos a conhecer melhor nossas raízes e a história do nosso município. Agradecemos novamente ao senhor Elielso, que nos proporcionou esse momento riquíssimo de informação e de muita história. Obrigado, uma boa noite a você e uma boa noite a todos que estão em casa. E se tiver alguma pergunta, né, para responder. Você que não enviou pergunta, pode enviar. As perguntas que não foram respondidas, o senhor Elielso vai responder também logo depois. Obrigado a todos e boa noite.